Então, aqui, pessoal, ó, já terminei toda a minha volta aqui, ó, do meu trabalho. Fiz aqui a primeira carreira aqui das pétalas da flor e vim trabalhando o meu cantinho. Então, aqui, ó, nos meus cantinhos, eu tenho uma diferença, que são esses 4 pontos altos duplos aqui, ó. Então, eu fechei a minha carreira aqui, deixa eu achar o comecinho dela. Aqui, ó, eu fechei a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo, fiz aqui, ó, uma pétala apenas na última flor, fechei aqui com ponto baixíssimo, subi minhas 4 correntes e vim trabalhando pontos altos duplos, um em cima de cada ponto da base. Porém, aqui nesse lequinho, eu tenho, ó, 4 pontos altos duplos de cada lado aqui, formando leque separado por 2 correntes. Essa é a diferença nessa carreira. E vim aqui, ó, já preenchendo a segunda carreira de pétalas. Então, aqui, ó, eu tenho um total de 11 pontos altos duplos desse lado e desse aqui também. Então, em todos os cantinhos, nós vamos trabalhar dessa maneira, ó. Em todos os cantinhos, eu fiz aqui, ó, a minha última florzinha, eu venho fazendo os pontos altos duplos, um em cima de cada ponto de base. E aqui no meu cantinho, eu tenho, ó, os 4 pontos altos duplos para formar o meu lequinho separado por 2 correntes. Então, aqui eu vou ter um total, ó, de 11 pontos altos duplos desse lado e desse lado aqui também. Feito aqui o último ponto alto duplo, eu já vou laçar a minha agulha, vou vir dentro aqui do miolinho e vou começar a fazer a minha primeira pétala. Faço um ponto alto pela metade, faço o segundo, agora eu venho e faço o terceiro e tiro tudo de uma vez. Vou separar aqui com 3 correntes, vou laçar a minha agulha, fazer o primeiro ponto alto pela metade, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. Tiro tudo de uma vez, faço uma correntinha e aqui já está pronta a segunda carreira da minha primeira florzinha. Então, aqui agora eu laço a agulha, venho no próximo miolinho da próxima florzinha e vamos trabalhar aqui as outras 2 pétalas da outra florzinha, ó. Faço os 3 pontos altos pela metade, tiro tudo de uma vez e separo com 3 correntes. Venho ainda dentro do miolinho, ó, fazendo meus 3 pontos altos pela metade, completando aqui a segunda carreira de pétalas dessa minha outra florzinha, ó. Então, já fiz 2. Então, é a mesma repetição lá do tapete estrela do Líbano oval. É a mesma sequência aqui, só o cantinho aqui que tá diferente, né? Eu tenho os 4 pontos altos duplos para poder formar bem certinho aqui o cantinho aqui, ó, o meu retângulo aqui do meu trabalho. Então, pessoal, eu vou trabalhar aqui todas as carreiras, aliás, toda a volta do meu trabalho, fazendo essa repetição. E no cantinho, eu vou estar fazendo a mesma repetição também. Então, não tem segredo, vocês vão conseguir fazer, tá? Vocês acredito que não vão ter dificuldade. Faço as 3 correntes de separação e venho aqui fazendo as pétalas, a outra pétala aqui no caso da minha flor, ó. Fiz a segunda pétala, uma correntinha, já vou lá pra próxima, no próximo miolinho, fazendo a próxima flor. Então, aqui, ó, já vou virar pra vocês verem como tá ficando, ó. Então, eu vou erguer aqui um pouquinho a minha câmera, ó. O espaço é pequeno, mas dá pra vocês verem, ó. Aqui eu tenho o meu cantinho, aqui eu tenho outro cantinho, ó. Então, o meu trabalho, ele tá retangular, ó, com as flores aqui em volta. Então, eu venho trabalhando agora essa segunda carreira de flor, né? Aliás, a segunda carreira de pétalas aqui da flor. Esse lado já tá pronto, ó. Vou mostrar aqui esse lado pra vocês, ó. E a próxima carreira, nós vamos vir trabalhando com o verde aqui, preenchendo as argolinhas que estão ficando. Depois, nós vamos trabalhar uma carreira de pontinhos altos, outra carreirinha de pontinhos baixos, vamos fazer uma carreira de ponto puff deitado e já vamos fazer o bico. Então, pessoal, ó, eu vou adiantar aqui o meu trabalho, eu vou terminar
aqui, ó, de completar as minhas florzinhas com a segunda carreira de pétalas. E já vou voltar na sequência aqui mostrando pra vocês o restante aqui da sequência do trabalho. Então aqui, pessoal, ó, eu já terminei a segunda carreira de pétalas e já dei sequência aqui no meu trabalho. Vou estar explicando pra vocês, é bem simples, vocês vão estar conseguindo fazer, não tem segredo. Então eu preenchi a segunda carreira aqui, ó, das minhas pétalas e trabalhei com o verde musgo aqui na próxima carreira, ó. Então, eu vim fazendo, vou descer aqui um pouquinho. Eu vim fazendo aqui, ó, dentro aqui das correntinhas, 4 pontos altos, entre uma flor e outra, outro ponto alto. Aqui, ó, 4 pontos altos dentro das correntes, no meio da flor. E entre uma flor e outra, outro ponto alto. Então, eu trabalhei a minha carreira toda assim. Aqui no cantinho, deixa eu pegar desse lado aqui, que já tá pronto. Aqui, ó, no cantinho, nessa carreira verde, ó, eu trabalhei aqui o meu cantinho, o lequinho com 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. E vim aqui fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. E novamente aqui, ó, nas flores, aqui, ó, onde termina os pontos altos duplos, eu já tenho aqui, ó, um ponto alto, tá? Entre a flor e os pontos. E já começo os 4 pontos altos aqui, ó, dentro, no meinho aqui da flor, nas correntes. E um ponto alto entre uma flor e outra. Quero fazer uma correção, me perdoem, eu falei pra vocês que aqui eu tinha 11 pontos altos duplos, são 12, tá, pessoal? Aqui eu tenho um total de 12 pontos desse lado e 12, eu me confundi e falei errado. Então, vocês me perdoem, são 12 pontos altos duplos aqui e aqui, ó, nessa carreira azul. Então, essa outra eu vim trabalhando com o verde, fiz aqui o meu cantinho. Na outra carreira, eu passei pontinhos baixos com o azul piscina aqui clarinho, toda a carreira em pontinhos baixos. Aqui no cantinho, um ponto baixo, 2 correntes de separação e outro ponto baixo, formando aqui o meu cantinho. Trabalhei tudo em pontos baixos aqui, a minha carreira. Nessa carreira de cima, eu fiz todinha a minha volta em pontos altos, sendo aqui dentro, ó, no lequinho, 2 pontos altos apenas, 2 correntes de separação, 2 pontos altos. Porque eu não coloquei 3 pontos altos aqui no meu lequinho? Porque se eu colocasse 3 pontos altos aqui no meu lequinho, eu não ia ter um quadrado reto certinho aqui, ó, nesse retângulo. Se eu tivesse colocado 3 pontos altos, conforme eu venho colocando, aumentando aqui o meu cantinho com os 3 pontos altos, nem todo o trabalho eu tenho que seguir com os 3 pontinhos altos no leque, o que é o caso aqui. Se eu seguisse com os 3 pontos altos, ele ia acabar ficando meio que repuxado o canto aqui, ó, para esse lado. Então, por esse motivo, eu coloquei apenas 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontinhos altos dentro das 2 correntinhas dos pontinhos baixos aqui, ó, no cantinho da carreira aqui anterior. Então, aqui eu trabalhei toda a minha volta em pontinhos altos e já comecei aqui o ponto puff deitado. Já trabalhei quase que toda a minha volta e vou explicar aqui pra vocês agora o cantinho, como é feito o cantinho do ponto puff, pra poder formar aqui o cantinho. Então, eu fiz aqui, ó, o meu ponto. Eu vou fazer mais uma corrente e vou vir aqui dentro. É o mesmo ponto puff lá do tapete estrela do Líbano oval. Venho aqui, ó, faço as 3 laçadinhas e eu pulo um ponto da base e já faço outra laçadinha e tiro todas de uma vez, prendo e faço uma corrente. Essa é a sequência que eu trabalhei a volta toda aqui do meu trabalho. Porém, eu cheguei aqui no cantinho, ó, quando eu faço esse primeiro pontinho aqui dentro, esse pontinho que eu peguei já dentro aqui do espaço do lequinho, aqui eu já vou fazer 3 correntes, ó. Então, eu fechei
aqui e subo 3 correntes. Volto aqui atrás, ó, e começo as minhas laçadas novamente. As 3 laçadinhas, laço novamente a minha agulha e venho ainda aqui dentro desse espaço do lequinho. Aqui eu tiro tudo de uma vez, prendo. Então, aqui, essas 3 correntinhas vão formar aqui o meu cantinho na próxima carreira que eu vou vir trabalhando. Então, eu fiz aqui, ó, eu lacei, vou fazer mais uma correntinha apenas. Vou vir aqui, ó, e vou fazer as minhas laçadinhas, ó, 1, 2, 3 laçadinhas. Laço a minha agulha, pulo esse primeiro pontinho, venho aqui no segundo, e agora sim eu tiro de uma vez. Faço uma correntinha, volto aqui atrás e faço as minhas 3 laçadinhas. Laço novamente a minha agulha, pulo um ponto da base e venho agora e tiro tudo de uma vez, ó. É o mesmo pontinho, só que aqui eu preciso formar aqui, ó, o meu cantinho. Então, o cantinho, ele é feito assim, ó, dessa maneira. E eu fico com as 3 argolinhas pra poder, na próxima carreira, continuar a sequência aqui pro meu trabalho ficar retangular. Então, aqui agora eu venho aqui por trás, ó, desse pontinho, que essa laçadinha é como se fosse um ponto, um meio ponto alto aqui, ó. Faço as 3 laçadinhas, laço, pulo um pontinho da base, venho no próximo, ó, puxo aqui a minha laçadinha e tiro. É o mesmo pontinho puff deitado de lá, do tapete Estrela do Líbano oval. Então, aqui eu venho e continuo fazendo as minhas laçadinhas. Porém, eu descobri aqui uma maneira diferente de estar fechando o ponto puff e de estar começando ele aqui também. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou pegar nesse pedacinho, ó, já tô quase fechando a minha carreira, mas lá no tapete Estrela do Líbano oval, eu tinha aprendido esse ponto dessa maneira, do jeito que eu expliquei lá no outro vídeo pra vocês. Começa aqui com o nó inicial, subindo as 3 correntes e vindo no mesmo ponto de base e laçando. Porém, quando eu chego no final, o meu acabamento, ele não é perfeito, então eu descobri aqui um jeito de estar fazendo esse acabamento ficar perfeito. Então, aqui, ó, vocês vão, quando vocês iniciarem o ponto puff, vocês vão dar o nozinho inicial de vocês e vocês já vão subir aqui, ó, pra começar a fazer as laçadas. Então, vocês vão começar já com as laçadas, vão laçar a agulha, pular um ponto da base e vão começar aqui o trabalho do ponto puff. Uma correntinha, prendeu, faz uma corrente, já laça a agulha e vem aqui dentro desse espacinho trabalhando. Foi assim que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, reparem que eu só tenho as laçadinhas, ó, eu não tenho correntinhas no início do trabalho. Eu havia aprendido esse ponto daquele jeito, porém, o acabamento dele aqui, o final, eu nunca achava legal. Então, agora eu comecei dessa outra maneira e o acabamento vai ser agora perfeito. Então, eu venho aqui, ó, trabalhando as minhas laçadinhas, vou pular um ponto de base, vou prender uma correntinha, vou vir aqui, vou fazer as minhas laçadinhas, as 3 laçadinhas. Aqui, ó, eu tenho um ponto de base pra pular, eu pulo e venho junto aqui, ó, onde eu comecei. E aqui, eu tiro todas as laçadinhas de uma vez, prendo, faço uma correntinha. Então, reparem que aqui eu ainda tenho essa laçadinha que eu peguei como se fosse aqui um meio pontinho alto. E aqui dentro eu ainda vou trabalhar as 3 laçadas. Vou fazer as minhas 3 laçadinhas, ó. Puxar aqui o meu fio. Estou com as minhas 3 laçadinhas, agora eu tiro, faço uma correntinha e já venho aqui, ó, nessa primeira correntinha e tiro com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, eu consegui fazer ficar um pouquinho melhor o acabamento, ó, fica quase que perfeito, quase que não dá pra perceber aqui o começo do trabalho. Então, aqui agora, eu encerrei a minha carreira,
Feito isso, eu vou começar agora a trabalhar a minha outra carreira em pontos altos. Porém, eu vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou começar com o cru. Vou trabalhar com o fio cru agora. Aqui, pessoal, ó, eu já arrematei o meu fio e já iniciei com o fio cru. Então, aqui, ó, eu vou fazer pontos altos. Eu vou fazer 2 pontinhos altos dentro de cada argolinha dessa aqui, ó, em cima do pontinho puff. Aqui, eu vou formar o meu cantinho. Então, aqui eu vou vir, ó, vou trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Aqui sim eu vou colocar 3 pontos altos, 2 correntes de separação e novamente 3 pontinhos altos aqui dentro dessa argolinha para formar aqui o meu cantinho. Vou vir já na próxima argolinha e vou continuar aqui os pontinhos altos. Então, já venho na próxima argolinha ao lado e vou fazendo aqui, ó, 2 pontinhos altos dentro de cada argolinha aqui em cima do pontinho puff, ó. Vou vir trabalhando até o final aqui dessa carreira assim. Então, no cantinho eu vou formar o meu cantinho. Ó, eu tenho um cantinho aqui, eu formei o meu cantinho, ó. E agora eu vou trabalhar toda a minha volta, fazendo aqui os pontos altos pra tá formando aqui o meu cantinho. Eu vou adiantar mais um pouquinho. Então, aqui, pessoal, ó, já adiantei mais um pouquinho, ó. Já fiz aqui essa carreirinha aqui já de 2 pontinhos altos dentro das argolinhas. E quero mostrar aqui pra vocês como que o ponto puff se sobressai. Então, por isso que eu trabalhei aqui, tô vindo trabalhando com o fio cru. Se eu viesse trabalhando essa carreira com o fio azul, eu não iria ter destaque do meu pontinho puff. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou mostrar nesse pronto, esse daqui, ó. O que eu tô tentando dizer pra vocês é isso. Então, eu quero que vocês olhem os dois, ó. Aqui eu tenho o meu pontinho puff e aqui também eu tenho o meu pontinho puff deitadinho, ó. Então, aqui eu vejo o meu ponto puff, mas ele não se sobressai igual ele tá se sobressaindo aqui, ó. Aqui eu consigo ter uma visão do ponto puff já direta. Aqui eu olho, eu tenho que prestar atenção nos detalhes para poder ver. Então, eu trabalhando outra cor, eu tô sobressaindo esse azul aqui do pontinho puff. Aqui eu já vim trabalhando direto, ó, com o cru, fiz tudo em cru. Resolvi fazer diferente para mostrar a diferença para vocês estarem comparando, ó. Então, se vocês quiserem que o pontinho puff se sobressaia, é só trabalhar aqui, ó, com outra cor que ele vai se sobressair. No caso aqui eu tô usando o fio cru, né? E vocês poderiam estar usando também, no caso aqui, uma outra cor, né? Um tom mais escuro, ou se vocês estiverem trabalhando o ponto puff num tom, por exemplo, um azul royal, vocês poderiam estar trabalhando aqui a volta com um azul piscina, por exemplo, igual esse. Tem vários tons de azul, né? O turquesa, uma cor assim que combine, que dê contraste, né? No caso, eu sempre prefiro o cru mesmo, porque o cru é o que geralmente fica mais bonito aqui nos trabalhos, mas fica a gosto de vocês. Então, eu resolvi fazer diferente aqui a cor, para poder mostrar para vocês como que o ponto se sobressai quando eu coloco a outra cor aqui, ó. Então, ele tá se sobressaindo aqui, eu consigo ter ele, assim, uma visão já mais direta dele. Então, aqui agora eu cheguei no meu cantinho novamente, ó. Eu tô no meu cantinho, naquelas 3 correntinhas. Eu laço aqui a minha agulha e já venho aqui, ó, fazendo o meu cantinho. Então, aqui eu já faço meus 3 pontinhos altos. Minhas 2 correntinhas de separação. E 3 pontinhos altos novamente no mesmo lugar. Fiz o primeiro, segundo, terceiro. Já formei aqui o meu lequinho, ó, no cantinho. Viro aqui o meu trabalho e venho na próxima argolinha aqui do ponto puff, fazendo meus 2 pontinhos altos dentro de cada argolinha. E eu vou fazer isso aqui a volta toda do meu trabalho. E depois eu já vou começar a fazer aqui o bico.
Então, eu venho trabalhando 2 pontinhos altos em cada argolinha aqui do ponto puff, pra ele ficar, pra o ponto puff se sobressair, ó. Então, ele tá ficando bem visível aqui no meu trabalho. Eu tô dando um destaque nesse ponto com a utilização aqui do cru e não fazendo da mesma cor essa carreira aqui de pontos altos. Então, eu vou vir só trabalhando os pontinhos altos agora, ó, 2 em cada correntinha. Então, essa carreira todinha do meu trabalho vai ser assim. Então, eu vou adiantar, vou fazer toda a minha volta aqui e já vou voltar mostrando pra vocês.